Muito boa tarde, amados irmãos, amigos e amigos presentes. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro deste ano 2026. Realmente é uma grande bênção e privilégio muito grande para mim, para Sara, minha esposa que está aqui, e Julián, estarmos nesta formosa tarde aqui em Villahermosa, na congregação que o reverendo André Cruz Gallego pastoreia. Eu estava lá desde que cheguei. Eu já estava com o desejo de chegar aqui. Chegamos ontem à noite. E desde hoje pela manhã já estava desejoso para vir. Estive estudando toda a manhã. Já tínhamos concordado em vir um pouquinho mais tarde, mas eu disse, não, vamos já vamos para a atividade. E me passaram algumas imagens dos irmãos entrando desde cedo. E que Deus abençoe todos os irmãos que de vários lugares fizeram esse esforço e têm estado fazendo esse esforço desde longe, desde terras distantes, ou seja, desde lugares longe, lugares distantes, e fazer um esforço tanto econômico como também esforço de seus trabalhos e também de compromissos que tem durante os dias da semana e pedem uma licença e pegam um ônibus, vêm em automóvel ou em avião. Na Colômbia até a pé, vinham até a pé, vinham dias caminhando. Agora, algo é algo que os move. E é que cada um de nós já queremos ir daqui, deste planeta Terra. E o único que pode tirar a igreja noiva deste mundo é o rapto. É o único que pode livrar os escolhidos de Deus dos juízos divinos que vão cair sobre este planeta Terra. E foi prometido que a fé do rapto seria dada no fim do tempo e que essa fé do rapto é o conteúdo dos 7 trovões. Ou seja, os 7 trovões contêm o mistério do 7º selo, que é a segunda vinda do Senhor. E conhecer esse mistério daria à igreja noiva a fé do rapto. Ou seja, que o que move a cada escolhido de Deus é esse gene de vida. Esses primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro, que move a eles é que querem regressar à casa do seu pai. Ou seja, o que você ali, talvez sem perceber, tem algo que move você. E diz lá dentro, e diz, tem algo que me impulsa para ir a esse lugar. E recordamos a Escritura que fala, onde estiver o corpo morto, aí juntaria as águias. E então, quando você se identifica como uma águia, onde quer que esteja, onde quer que estiver, você fará o possível para estar neste lugar, para comer esse pão de vida e ser alimentado nesse tempo final com essa mensagem que é o conteúdo do que você necessita para ir dessa terra. Aí você esquece dos ataques, esquece as situações da vida e diz, tem atividade em Villahermosa, agora que corresponde ao México, então eu vou fazer tudo o possível para ir lá, para estar no lugar onde seria transmitido a fé do rapto, na porção correspondente a essa ocasião. Deus não enfia tudo de uma vez, como a gente não faz a pessoa não faz com seu filho. A pessoa vai dando alimento aos poucos, progressivamente.
Aí o bebê vai comendo, e à medida que vai comendo vai crescendo, e à medida que vai crescendo vai lhe dando algo um pouquinho mais forte, e cada vez mais lhe dá certas proteínas para que o cabelo cresça melhor. Se for mulher, se for homem também, e corta o cabelo. Se for dama, então o cabelo cresce forte, e a pele, os músculos, e tudo vai crescendo conforme o alimento que a pessoa está comendo, que seus pais lhe dão. E assim é na alimentação, no menu de Deus. Deus dá a cada escolhido o que vai necessitando, e esse escolhido vai crescendo. Agora todos vamos chegar a essa mesma estatura, a estatura de um varão perfeito, a estatura que Ele quer nos ver. Agora, o que move a nós neste final de semana é essa finalidade que Deus tem com cada um de nós. Quando Ele permitiu que você estivesse neste planeta Terra, sendo trazido por seu pai e sua mãe, Ele já tinha colocado no seu ser, em você, já tinha colocado essa inquietação. Porque quando faz contato com essa vida eterna, ele diz, mas tem algo mais, porque, Senhor, eu tenho reconhecido, eu te reconheci em sua primeira vinda, e lá então obtiveste um corpo teofânico, mas tem algo mais além, só que eu ainda não posso regressar a ti, Pai, tem que ter uma forma para eu ir até onde tu estás. E então, aí é quando Deus começa a trazer você através dos mensageiros que Deus enviou. Vejam, desde Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era, onde nos trouxe essa mensagem da primeira era, e foi o que nos falou bem claro, para falar claro nesse tempo, ele falou bem claro, referente ao que ele trouxe, falou da grande trombeta, também falou da promessa da ressurreição e da transformação e do rápido, falou de muitas coisas que talvez naquele tempo não era compreendido, mas depois, quando passaram as 7 eras da igreja, no final, veio o 7º anjo mensageiro, e já como precursor, e também foi profeta, e onde através dele, ele nos trouxe mais luz do que nesse tempo final seria o que Jesus trouxe, e os apóstolos, o apóstolo Paulo, e tudo o que eles trouxeram, nos deu mais luz de toda essa mensagem que eles trouxeram. E assim os escolhidos, quando se identificam e veem nessa palavra, eles dizem, eu sou um dos que Jesus, o apóstolo Paulo falou, os mensageiros falaram, eu sou um deles, eu sou um dos que no fim do tempo tu estarias preparando para regressar à casa do Pai Celestial, estando vivos. Se a pessoa partir, não tem nenhum problema, regressará na ressurreição. Mas tem uma promessa que nem todos veriam morte. E se diz que nem todos veria morte, então a pessoa fala, bom, eu vou lutar para que eu seja um dos que não veja morte. Eu quero ser revestido deste corpo incorruptível e isso tudo nos move aonde Deus estaria trazendo essa palavra que dia a dia nos alimenta, e veja, é que nós necessitamos. E não tem nenhuma esperança nesse planeta Terra, como o reverendo William Branham disse, não tem nenhuma esperança senão a segunda vinda do Senhor. Nada e ninguém nessa terra poderá dar a você uma esperança como o Senhor dá em sua segunda vinda. Agora, quando o escolhido de Deus se identifica e fala, mas eu sou um deles, eu sou um dos que tu vieste buscar. E isso move você para chegar ao local, o lugar onde essa palavra estaria sendo transmitida. Deus abençoe a cada irmão que tem lutado e está lutando para chegar até aqui. Os que vêm a caminho, os que sairão amanhã e os que estarão no domingo também. Que Deus abençoe todas essas almas e as recompense por esse esforço que fazem para estar nesse lugar. Hoje, amanhã, sábado e domingo. Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus,
porque Ele dá as bênçãos por meio da sua palavra. Ele não veio buscar incrédulo, Ele veio buscar crentes. E somente com o passo que você dá, de dizer, eu vou estar nesse dia, nessa atividade. Isso foi anunciado já faz 6 meses, e isso já é um passo de fé, pois acabou de terminar a atividade e já está falando que virá para essa próxima atividade. Algum dia vai ser a última, não sabemos quando vai ser, mas nessa última, mesmo que seja conectado pela internet ou satélite, vamos estar presentes. Por isso ele disse, se conectem com a capa. Portanto, vocês sempre estão presentes. Se a atividade for na Argentina, ou no Chile, ou no Brasil, e essa for a última atividade, então você, ao estar conectado, você vai estar na última atividade. Se a última atividade for em Porto Rico, então você vai estar conectado com Porto Rico. Nós não temos nenhum problema, nenhuma situação quanto a isso. Agora foi visto uma atividade, e essa atividade foi vista em um auditório, uma grande capa catedral, onde o reverendo William Branham foi transportado. E ele foi levado lá e viu tudo o que estava acontecendo. E ele disse que tinha pregação, tinha chamamento, tinha fila de oração, ou seja, tinha vários eventos que estavam sendo realizados e que tinha alguém ministrando, que não era ele. Agora não sabemos, depois dessa atividade, quantas mais tinham, quantas mais tiveram, porque estava em toda a sua força, seu apogeu, tinha uma fila enorme, disse que sumia de vista por lá. Ele não relatou mais nada quando ele desceu com o anjo, e ele desceu e disse o que eu vi ali e escutei ali, isso ficará no meu seio. E neste mundo, um humano nunca saberá. Ou seja, ninguém ia saber esse mistério dessa terceira etapa e a forma que funcionava, para que os imitadores não aparecessem, não viessem, porque sempre existiram, sempre teve imitadores. Nesse tempo, não seria uma exceção. Ou seja, que quando ele viu aquela atividade, viu tudo que estava acontecendo ali e desceu, aí não falou mais nada. Agora, o que terá acontecido? E desde quando? Em teofania, porque ainda não aconteceu a ressurreição. E o anjo, desde quando o anjo estaria no meio da sua igreja, ao lado desse mensageiro e com o povo? Isso é o que o povo não sabe. O importante é que sabemos que em algum momento deste ministério eles iam estar. E a visita pode já ter estado com o povo, essa visita angelical pode já estar com o povo e o povo não saber. Porque uma coisa é quando eles olham para cá, mas não podem descer. Ele dizia em um lugar que ele tentava fazer os pés descer e não conseguia. Portanto, ainda estava nesta dimensão e não lhe havia sido permitido estar em teofania aí, e nem em seu corpo glorificado, porque não tinha acontecido a ressurreição. Agora ele nos disse, quer seja que esteja ali na ressurreição em seu corpo glorificado ou em teofania. E aí nos deu um pouquinho de luz. Veja, porque quando foi permitido à esposa do irmão Branham tocar nele pelas costas, portanto, ele sentiu, ela sentiu, e ele sentiu esse toque. Sentiu quando ela o tocou, lhe deu tapinhas, ou então ele permitiu ela descer. Ele permitiu ela descer e estar ali com ele. Ou seja, a sentiu. Não foi algo que ele imaginou. Não. Teve tato. Teve tato, irmãos. Teve uma conversa. Portanto, desde algum momento,
eles estarão presentes e estaria presente no meio da sua igreja, acompanhando a esse instrumento. Agora, desde quando isso poderia ter acontecido? Ou está acontecendo ou acontecerá, porque eu vou deixar as três. São coisas que esse mensageiro reservaria para si, porque tudo é em privado. E o que vai estar falando ao povo é o que o povo necessita, que é a fé do rapto, a palavra, a revelação. O demais, já Deus se encarregará com o mensageiro. Tudo que depois ele faria para essa manifestação ser vista em público, o que foi mostrado na pessoa quando entrou e saiu curada, isso que ele estaria realizando ali, fazendo ali, é em privado, é em segredo, secreto. O que o povo estaria vendo seria o efeito. Agora, o que o povo veria antes, o que seria? A palavra, porque é o maior, é o mais importante e é o que Deus está fazendo hoje nesse tempo final. Lhe falando em e por meio desse instrumento, diretamente à alma e ao coração. É isso, vejam. Pode estar falando e o incrédulo não escuta. Mas como é possível? Se você está me escutando e eles também, ou todo mundo, o planeta Terra está escutando, se conectar, porque tudo é por revelação. Podem escutar a mesma coisa e não produzir um efeito. Ou seja, não conseguir aquilo para o qual essa palavra foi trazida. Agora, nessa mensagem, ele fala que ele não vem buscar incrédulos. O sétimo selo e as três testemunhas. Pregado 31 de maio de 1998. Agora, antes de ler, quando o irmão Branham vê a coluna de fogo falando com alguém mais acima, recordem que desta coluna de luz saiu o anjo. Quando estavam no quarto, e ele disse: eu posso acordar Doc? Doc era o irmão do irmão Branham. Confirma se é Doc, que estava deitado ao lado de Billy Paul, seu filho, e ele lhe disse: não acorde ele. Eu vou permitir você acordar Billy Paul. Agora, essa luz estava ali, e da luz saiu esse anjo. Uma luz âmbar. É uma cor verde amarelada, verde oliva, verde olivo. Agora, o que ele vê, viu a coluna de fogo falando a essa pessoa, e depois, pelo outro lado, ele disse que a coluna de fogo pousou sobre o quartinho. Ou seja, que então aí está a vindicação de que esse anjo está ali com esse ministério. Porque a terceira etapa, assim como a primeira e segunda etapa, foi o anjo que mostrava ao irmão Branham o que ele tinha que fazer. Então, por obrigação, vamos dizer, esse anjo tem que estar. Porque é ele que realiza tudo, é ele que faz tudo, como foi no tempo de Moisés. Agora, vejam, diz assim: Doc era o irmão do irmão Branham. Agora, nessa mensagem ele diz: teve um mistério, um segredo, por quase 30 anos. Mas depois, quando começou o seu ministério, abriu esse mistério, esse segredo, e foi revelado que estava cumprido a vinda do Messias. E ele mesmo se identificou como o cumprimento da vinda do Messias. Ele mesmo se apresentou. Assim é para o último dia. O próprio anjo do pacto, anjo do Senhor, por meio da sua manifestação em carne humana, estará se identificando como o cumprimento da vinda do Senhor em carne humana. Ele mesmo se identificaria.
velado e revelado por meio de carne humana. E alguns tropeçarão com o véu de carne e com o nome que o véu de carne tenha. Mas isso não importa. O programa de Deus cumprirá, e o que é de Deus ouvirá a voz de Deus. Não importa que tropecem com o véu de carne e com o nome que o véu de carne tenha. O que é de Deus ouve a voz de Deus. E se alguém disser, eu não consigo entender, ou não vou crer isso, Deus não está buscando incrédulo, senão que Ele está buscando seus escolhidos, dos quais Ele diz, o que é de Deus ouve a voz de Deus e a segue. Vejam, como eu lhes falei no início, o feito de que você está aqui hoje, isso dá a você uma plena vindicação de que você é um escolhido de Deus e que tenha se movido de qualquer parte do México, até mesmo de outro país, para estar aqui nessas atividades deste final de semana. Algo move você, porque você é uma ovelha de Deus, dos quais Ele disse, o que é de Deus ouve a voz de Deus e a segue. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Assim que Deus não estará obrigando a ninguém a crer. Ele estará revelando o mistério da sua vinda e estará revelando o seu nome, manifestando o seu nome, mesmo que alguns não compreenderão bem. Mas aí, nessa manifestação, estará o segredo, o mistério do nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo. Porque Ele vem, em sua vinda diz que Ele vem com um nome novo. E fala que ninguém o conhece senão, ninguém conhece senão aquele que o recebe, Ele mesmo. E está vestido de uma roupa salpicada de sangue e seu nome é o Verbo de Deus, a palavra. Página 231 do livro Os Selos. Agora, veja, é o que hoje estivemos vendo desde cedo. Águias vindo para se reunir, para comer esse pão de vida, que vai nos alimentar nesses dias, com esse alimento fresco, esse maná fresco, para assim continuar crescendo até a estatura desse varão perfeito. Novamente abençoo a sua vida, abençoo novamente a todos que se moveram e estão se movendo para cá, e que saiam deste lugar cheio das bênçãos de Deus, que serão derramadas e que já estão sendo derramadas. E sabem uma coisa? Quando vinha no avião, saindo da cidade do México para cá, já estávamos quase aterrissando. Aí comecei a cantar, talarear. E nessa manhã terminei de compor um cântico. Com isso que eu sussurrei, eu talareei. E foi algo muito formoso. E ontem à noite e nesta manhã, durante a manhã, Ele esteve me mostrando muitas coisas e não posso guardá-las, senão que as falo. Igualmente como Jesus fazia. Nada era dele. E os profetas também, porque eles vinham para servir ao povo. E tudo que Deus lhes dava era para quem? Era para o povo, para que eles recebessem as bênçãos. E hoje, nesse tempo final, vejam, Deus nos abençoou até com os cânticos. E recordamos, o próprio irmão William gostava de cantar, o irmão Brah gostava de cantar. E recordamos de Davi, o cantor, o doce cantor. E o Davi VIII nesse tempo, o que está com o povo de Deus, é o que tem a promessa de se assentar no trono e reino de Davi, o qual seria restaurado nesse tempo final. Este reino e esse trono, o qual seria ocupado por um membro da Igreja do Senhor,
e breve estará sendo estabelecido e breve estará assentado nesse trono. Estamos no tempo preciso para Deus realizar, cumprir esse programa e essa promessa. Vemos como o mundo está, vemos como estão as nações, guerras, rumores de guerras, paz por um lado, pelo outro lado, conflitos. O Irã está em uma situação bem difícil ali também. As demais nações, e Israel também sendo atacado por todas as frentes, e vemos que o mundo já não dá mais. A única coisa que vai endireitar esse planeta Terra é esse reino do Messias, onde não terá guerras e nem situações que atualmente a humanidade tem. E aqui está um povo que estaria braço a braço e está braço a braço com esse mensageiro para conseguir alcançar que as promessas sejam cumpridas e assim Deus cumprir por meio desse mensageiro aos seus escolhidos, suas palavras, suas promessas e estabelecer um reino de paz. E o equivalente desse filho de Davi, que é o título que também ele estaria manifestando nesse tempo, além de filho do homem, filho de Abraão, filho de Deus, porque todos os títulos se reúnem nesse tempo. Mas o que ele estaria manifestando, filho do homem e filho de Davi, e filho de Abraão, todos os títulos. Mas vocês vejam como estivemos vendo tudo isso, que Deus vai nos dando, progressivamente, vai nos dando essa revelação para ir vendo tudo que Ele tinha prometido, e estamos palpando hoje com os nossos próprios olhos, e ser parte deste programa nos enche de alegria, nos enche de regozijo, de que você e eu somos parte desse seu programa. Novamente eu digo, estou muito feliz, muito contente de estar aqui, não aguentei até as 4 e pouco, às 5 eu irei à frente para lhes saudar. E esse amor que vocês têm pela obra, de chegar aqui até bem cedinho, e certamente alguns não têm nem onde ir descansar, descansam aqui mesmo. Oh, Deus abençoe essas almas, esses irmãos, e recompense a todos por esse ato de amor para Deus. Porque assim como você ama Ele através desse ato, então veja, Ele ama mais você. Nós ainda não podemos chegar a esse ponto de amar a Ele mais do que Ele nos ama. Ele ama muito com demais. Como a irmã me disse em uma ocasião, irmão, eu te amo muito com demais. Então isso é bastante. Assim Deus nos ama muito, muito com demais. Irmãos, eu amo vocês muito com demais. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que hoje possamos abrir os nossos corações e Deus fale diretamente à nossa alma, aos nossos corações, e nos ensine a sua palavra, e nos ensina a como ser pessoas melhores enquanto estamos neste planeta Terra. Como servir melhor a Ele, como honrar o seu nome onde quer que formos. Como eu les li, creio que foi na segunda-feira, les li do livro das Eras, ele dizia que se você for fazer algo e for incorreto, não fala, eu vou fazer isso no nome de Jesus. Nesse tempo não vou fazer isso no nome novo do Senhor, porque Deus não estaria com você. Não é porque você crê a mensagem, a palavra, e está nessa terceira etapa, você pode falar, eu vou fazer isso. E mesmo que não fala, eu vou fazer no nome do Senhor, mas com isso você tenta justificar algo que vai fazer, porque você crê na mensagem. Não, melhor que não faça. Deus não estaria com você. Portanto, que Deus nos ajude para que tudo o que façamos, aí sim, aí você possa dizer, se eu posso fazer na perfeita vontade do Senhor, Senhor, eu faço no teu nome eterno e tudo sairá bem. Tudo sairá bem para você. Tudo sairá bem para você, porque você faz na perfeita vontade de Deus. E tudo isso é uma das coisas que viemos aprender na casa de Deus. E esse é um lugar que Deus nos preparou para aprender, para correção, para sair daqui novinhos,
novinhos de cima a baixo, em alma, espírito e corpo. Bem, que Deus os guarde e os abençoe, e até agorinha, que estarei novamente com vocês. Não pedi permissão a Dom André, que ia sair, que ia vir, mas obrigado, André, por ter estado conosco. Eu madruguei você, mas é porque eu cheguei antes do tempo. Eu quis aproveitar e dar essas palavras a vocês. E estou muito feliz de estar aqui em Villahermosa. Eu creio que foi no avião. No avião, eu já tinha a data para a próxima vinda. É que é o único lugar, eu disse para o André que é o único lugar que eu coloco data. E nem saí ainda e já estou dando a data, colocando data para a próxima vinda. Porque é um lugar bem apropriado para o ensinamento sobre capa. Como é Porto Rico, o lugar que estamos fazendo lá em Suárez, Colômbia, também é, lá no Chile, na Argentina. São lugares em vários países que Deus nos permitiu ter para o ensinamento. E lembram que ele disse ter lugares grandes. E assim nos reuniremos todos e não teremos que estar indo a vários lugarzinhos, porque aí não caberiam todos. E aí vai tomar muito tempo até a gente visitar todos, mas se tivermos lugar assim que a gente possa ter atividade com todos os irmãos, é melhor. E desde o lugar onde estamos, transmitiremos. E damos graças a Deus uma vez mais por esse lugar que Deus nos preparou. E também todos os lugares que Deus preparou para escutar a palavra de Deus. E continuemos orando pela Venezuela. Lá também tem lugares grandes, que breve seja libertada totalmente, completamente. E recordem que tudo é de uma forma progressiva e vai sendo realizado conforme Deus viu. Eu vi a Venezuela livre, portanto, de alguma forma, vai estar livre. E estarei lá. E Deus usará os lugares lá conforme o seu programa. E assim com todos os lugares que Ele tem em seu programa, que esteja livre também. Bem, os irmãos já vão chegando. Assim que isso foi um aperitivo do dia de hoje e das atividades que teremos aqui nesse lugar. Que Deus os guarde e os abençoe a todos e permaneçamos assim nesse silêncio tão formoso. Agora, como tudo foi assim bem em silêncio, isso agrada. Veja, mesmo que falamos que ficassem em seus lugares no começo, mas não tinha nenhuma quarta parte do que tem agora. Mas veja como foram chegando e ficando quietinhos assim. Isso agrada ao Senhor. Porque não somos fanáticos, senão que, mas bem, estamos conscientes do que Deus está fazendo hoje, que é trazendo o que necessitamos para irmos à casa do nosso Pai Celestial. Deus os abençoe, Deus os guarde e abençoe, novamente, abençoe essas almas que fizeram um esforço e que estão aqui mesmo que quase se arrastando, chegaram quase se arrastando porque foi difícil, e os que vêm a caminho, mas com essa alegria de que chegaram ao lugar onde está esse pão de vida, esse alimento espiritual que tanto necessitamos para em breve irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Que lá vamos chegar a tempo. Lá não vamos falhar. E o convite já foi feito. E você já viu o seu nome. E você disse: eu sou um. Eu sou um. Portanto, tenho que arrumar minha roupa, minhas vestes, meu corpo, desde a alma, espírito e corpo, porque o corpo, tu, Senhor, o corpo, tu colocarás em mim essa última vestimenta, tu colocarás em mim. Agora, o que corresponde a mim, então isso corresponde a mim. E você tem o livre-arbítrio, portanto,
Comece a se preparar antes que fique tarde, se você não fez ainda. E vá trocando a roupa, e vá se vestindo com a couraça da fé, e vá refletindo a Ele. E quando você olhar, agora eu me pareço mais. E outra vez, agora me pareço mais. E agora mais, e agora mais. Até que chegará o momento que você... O próximo que lhe falta, como ele falou no novo templo em 77, creio que foi: Senhor, se eu pudesse dizer a essas teofanias, venham e desçam, e entra em mim a minha teofania, se eu pudesse, mas isso corresponde a isso, o mensageiro falar a palavra. Isso, quando acontecer, é porque você já está pronto, preparado. E então, fala que é um abrir e fechar de olhos. Seremos mudados. Diz, tudo será tão rápido que nem perceberemos. Vou lá atrás, já está lá atrás. Olha, não demorei nada para ir, porque será mais rápido que o pensamento. E depois, não vai ter que montar num ônibus. Me ficou a mala, o voo atrasou. E tivemos que... O voo chegou bem. É porque as maletas não saíram, as malas não saíram, demoraram para sair e não deu a oportunidade de tomar outro voo. E eu falava por dentro, quando tivermos já essa forma de viajar, mesmo estando nesses corpos, e possamos dizer, rapazes, vamos para Villahermosa. Agora vamos para Porto Rico. Pode ou não pode? Claro que sim, porque é um povo de fé que crê as promessas, e que para isso é que está se preparando. Já não terá mais barreiras, também não terá fome, porque se necessitarmos comida, criaremos, não vai ter limitações. Para um crente com fé de rápido, e isso é o que viemos buscar hoje. Mais maná, mais palavra, para que essa limitação que temos como humano vá desaparecendo e vá aumentando o eterno, o que não tem limitação, que é o eterno em nós, que é a plena palavra em nós. Bem, Deus os guarde e os abençoe. E agora sim, até agorinha, se Deus quiser, onde começaremos às 4, que são às 6, em Porto Rico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado, André. Não sei se vai falar alguma coisa. Conosco, André Cruz Galego, o reverendo André Cruz Galego, para terminar essa partezinha aqui. E é uma bênção estar aqui nesse lugar. Também nosso irmão Miguel, que eu não sei se já está para chegar, ou se já chegou, já está por aí também. Assim que eu adiantei, e queria saudar a vocês que estavam aqui desde cedo, para se preparar e meditar. E nesse lugar, agradar a Deus no que façamos com as orações e louvores, que Deus receba em seu trono como um perfume suave diante da sua presença. Bem conosco, o reverendo André Cruz Galego. Deus abençoe. O tema de hoje seria a reunião dos escolhidos de Deus para receber o pão de vida. A reunião dos escolhidos de Deus, que são as águias, para receber o pão de vida. Esse maná escondido que foi prometido que seria dado neste tempo final. Bom, que Deus os abençoe e os guarde.